A cada dia que passa, a gente vê que as pessoas estão frias, insensíveis umas com as outras. No Apocalipse, Jesus já nos alertara que os mornos seriam vomitados. Uma palavra pesada, mas está ali no Apocalipse, onde Jesus nos alerta. Aí eu pergunto, você é quente, frio ou morno? É o tema que nós vamos abordar hoje, sempre com uma visão espiritual, para que nos precavermos deste mal, não ficar insensível às necessidades alheias, principalmente dentro de nossa casa, com aqueles que nós convivemos. Fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa quinta-feira para você. O tema de hoje, ele é um convite à sinceridade com a própria alma. Eu te pergunto, você é quente, frio ou morno? Nós vamos abordar esse tema para que nos encaixemos. Será que eu sou quente? Será que eu sou meio frio ou totalmente morno? Há aquelas pessoas que elas são enérgicas diante de uma situação ruim. É uma pessoa fervorosa. O quente não é cabeça quente, mas uma pessoa ativa contra o mal ou contra situações ruins, ou até mesmo ela é ativa para poder progredir na sua vida. Uma pessoa fria, ela fica sempre a esperar as coisas melhorarem. Ela fica esperando, não, tá tudo bem, um dia vai melhorar, quem sabe. Aí ela tomou a postura, não tô nem aí, eu vou ficar aqui esperando. E a morna? A morna é aquela que ora tá de um lado, ora tá de outro. Ela não tem estabilidade. Não tem. Ela não tem nenhum tipo de controle, de decisão. Ela está conforme o vento leva. Estas pessoas que ora está de um lado, ora está de outro, elas não tomam uma postura na vida. Mesmo as pessoas frias, elas já tomaram a decisão. Eu vou nada fazer. As quentes, eu vou tudo fazer. A morna, ela fica ali, não indecisa com a vida. Então, meu irmão, é preciso tomar decisões. Vivemos em um mundo em que a indiferença parece crescer dia após dia. Você já percebeu isso? Pessoas passando por outras pessoas sem sequer enxergá-las, corações endurecidos, ressequidos, um silêncio que muitas vezes dói muito mais do que uma palavra dura. Mas Jesus já nos alertara. Olha o que diz Jesus no Apocalipse. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei de minha boca. Esse trecho do Apocalipse me chama muito a atenção, porque na sequência ele diz, compre de mim vestimentas puras, para que não apareça a vergonha de sua nudez. A vestimenta que Jesus cita é o bem, é a pureza de alma. E a vergonha da sua nudez é, de fato, as suas ações ruins. Não é suas partes íntimas, mas a vergonha de não ter feito algo de bom para a humanidade. Então você ficará totalmente nu, envergonhado de não ter tomado uma decisão, de não ter dito, peraí, eu vou contra essa avalanche de negatividade, eu vou contra. Eu não quero isso para a minha vida, nem para a vida dos meus, eu vou contra isso. Então, meu irmão, hoje o convite é de uma reflexão muito profunda.
mas muito profunda, com a sabedoria do nosso irmão espiritual Julio Del Toro. Vamos entender a importância de não ser mais indiferente, nem com os outros, nem com Deus, nem com a vida, porque ser morno é ser inerte, é viver no piloto automático, é se afastar da verdade de Deus, do propósito da alma. Então fica aqui, vamos ouvir nosso irmão Julio Del Toro. Mas antes eu te convido a fazer uma prece, fazer uma oração, pedir a Deus que aqueça a nossa alma, que nos dê condição de agir diante do mal, que não fiquemos mornos esperando acontecer o que nos agrada, mas que estejamos aquecidos pela fé, mas não uma fé cega, pelo amor de Deus, nada de cegueira, mas uma fé raciocinante que nos dê condição de pensar, peraí, eu estou no mundo, eu posso fazer a diferença nesse mundo. Eu estou no mundo, eu não posso simplesmente assistir as coisas ruins acontecerem e achar que isso é normal. Não, eu posso manifestar sim o bem que há em mim, o desejo de ter uma vida melhor, agindo correspondente a essa melhor vida que desejo, não só para mim, mas para os meus. Eu te convido a isso. Eu não sei o que fazer. Desculpa, mas sabe sim. Perdão de ir contra essa ideia de não saber o que fazer. Ora, se você está aqui, é porque você sabe o que fazer. Você quer conhecimento para agir melhor. Então sabe o que fazer e está fazendo. Então tira essa ideia, eu não sei o que fazer, eu sou pequeno, nada posso, pode e muito. Pois se a sua vida ela for útil a uma vida, ela já foi plena. Ela foi plena. Por quê? Porque não há nada mais valioso do que uma vida. Então, se você fizer bem a uma vida, meu irmão, a sua vida é muito útil, sim. Então, imagina se for 2, 3, 4, 5, 100, 1000, milhares, milhões. Então, o que nós convidamos a você? Vamos unir forças para fazer um mundo melhor. Vamos falar de espiritualidade abertamente a todas as pessoas com quem nós convivemos. Vamos juntos, sem receio, sem medo, sem preocupação de sermos julgados de religiosos beatos, de fanático, de macumbeiro, do que for. Não nos importa como as pessoas nos veem, o que importa é o que nós no coração temos, que é a vontade de ser útil a quem precisa. Não nos importa julgamento de quem quer que seja, pois o principal julgamento é a nossa própria consciência. E consciente nós somos de que desejamos aplicar em nossa vida os ensinamentos de Cristo Jesus. E esta consciência nós temos. Conscientes de que, na aplicação do conhecimento deixado pelo Cristo, nossa vida ela progride. Pois o próprio Cristo disse que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai senão por este caminho, aplicando os ensinamentos que Ele nos deixou. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o pensamento a Deus e com a consciência de que estamos sendo ouvidos, de que estamos sendo assistidos por este Deus o tempo todo. E nos abrimos em prece para que esse Deus manifeste-se em nós, para que o nosso sentimento corresponda a este Deus que foi nos apresentado como sendo amor. Deus é amor e queremos que esse Deus esteja em nós, para que as nossas ações sejam amorosas, para que as pessoas que se aproximarem de nós realmente sintam o amor de Deus.
E pedimos, Senhor, que no amanhecer deste dia não nos falte a paz, a sabedoria, a força. O desejo é de olhar o mundo com os olhos cheios de amor. É alcançar, Senhor, a paciência, a compreensão, a prudência. É ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês, e assim não vês senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a todo tipo de calúnia, guarda a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus. É preciso, sim, aquecer os nossos corações para não ficarmos indiferentes com as pessoas com quem nós convivemos, com todas elas. Se eu estou neste mundo e convivo com as pessoas do meu ciclo de relacionamento, de convivência, é porque eu sou importante a ela. Pense desta forma. Você é importante a quem está do teu lado. E dê importância a quem mais convive com você. Quem mais próximo de você é, porque mais conexão você tem com ela, dívida do passado. E que hoje você pode saná-las, agindo de forma benéfica a estas pessoas com quem você convive. Não são casuais. Não são pessoas casuais. Por acaso ela está no meu convívio? Não, de maneira nenhuma. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, diversos continentes, centenas e centenas, centenas de países, milhares de cidades, municípios. E você nasceu aí? Vive com estas pessoas por acaso? Não, porque você tem comprometimento com ela. Você quer uma vida melhor? Quer mesmo? Faça da sua vida útil a outras vidas. Você quer ter uma vida melhor? Analise se a sua vida é útil a muitas outras vidas. Assim, tudo o que você precisar será acrescentado para que você melhor haja diante das pessoas. Essa é a lei de Deus. Esta é a lei de Deus. Deus nos dá um talento. Qual é o talento da sua vida? A vida. A vida é o seu talento. O que você faz dela? Enterra? Ou você faz dela, ou você multiplica o que a vida te dá? Palavra do nosso irmão espiritual Júlio Del Toro. Nunca seja indiferente com ninguém. Se alguém por acaso bater à tua porta e quiser apenas conversar, não seja indiferente, porque um dia você também baterá à porta de alguém e também rezará para que do lado de dentro alguém lhe abra a porta. Se alguém um dia querer apenas um pouco da tua atenção, querendo apenas os teus ouvidos para poder falar um pouco mais, não seja indiferente, porque aquele que vive em solidão, que não tem ninguém para conversar, é tão pobre quanto aquele que não tem nada em sua vida para oferecer. Não seja indiferente com aqueles que estão dentro das vossas casas. Não é porque você conhece os rostos, lhe é familiar as atitudes, que eles não precisam
da vossa atenção. Muitos pais estão sendo indiferentes. Muitos homens e mulheres estão sendo indiferentes. Muitas pessoas acham que tudo que está errado simplesmente é normal. Não há nada o que fazer. Não há nada o que mudar. São poucos os que estão certos e muitos os que estão errados. Não pensamos assim. Não somos indiferentes à dor de ninguém. Não somos indiferentes ao ignorante. Não somos indiferentes ao sábio. Não somos indiferentes ao pequenino. E nem tampouco àquele que é maior. Porque quando tu começa a ver a diferença das coisas, tu começa a escolher o teu lado. Qual lado tu quer estar? O lado dos frios, o lado dos quentes. Mas nunca do lado dos mornos. Porque os mornos são indecisos. Os mornos passam vida após vida. E ainda continuam confusos, inquietos, intolerantes. Nunca seja indiferente com aquele que te pede ajuda. E nunca seja indiferente com aquele que quer te ajudar. Obrigado, meu irmão Julio Del Toro. Obrigado, obrigado. Eu creio que após uma palavra como essa, ela nos instiga a pensar como eu estou agindo diariamente diante destas pessoas com quem eu convivo, não é não? Não é mesmo? Como que eu estou agindo? Será que eu nem enxergo as pessoas? Sabe, uma atitude simples é a de passar por cada pessoa do nosso dia e dizer no mínimo, olá, bom dia, olá, tudo bem? Você percebe que realmente as pessoas estão perdendo essa sensibilidade? É tantas obrigações, é tanta agitação que as pessoas elas estão agindo como zumbis. Ó, isso aqui na mão, tá vendo isso aqui? E vive assim, ó. Passa uma pela outra assim. Nem notam umas às outras. Isso é bom? Isso é positivo? Gente, o relacionamento humano é a melhor ação que se pode ter para se desenvolver. Ah, Júlio, mas eu estou no celular estudando, aprendendo. Gente, o melhor estudo é relação humana. Senão, nos tornamos máquinas frias. A máquina aquece por causa da bateria, por causa da corrente elétrica. Quando falamos de quente, falamos de sentimento. Quanto mais sentimento você tem, mais aquecida é a sua alma. Quanto menos sentimento você tem, mais frio se torna. Por que no Apocalipse Jesus fala que os mornos serão vomitados? Por quê? Quando ele é frio, ele simplesmente necessita de ajuda para compreender que ele precisa aquecer a sua alma pelo conhecimento, pelo amor. Mas quando ele é morno, é porque ele sabe. O morno sabe que ele precisa, sim, fazer o bem, mas prefere ficar em cima do muro. Ah, se aqui estiver melhor, eu vou para cá. Se aqui estiver melhor, eu vou para lá. Ele sabe do que é certo, mas faz conforme a conveniência. Isto é o morno. E estes, Jesus diz claramente, serão vomitados. Por isso que ele falava sobre a hipocrisia. Jesus sempre foi contra a hipocrisia. Os hipócritas, ele dizia, afasta de mim os hipócritas. Por quê? São aqueles que agem conforme conveniente é para ele. Benéfico é para o ego dele, para o orgulho dele, para o benefício próprio, sabe? Infelizmente, estes não terão mais espaço em um mundo onde o amor irá predominar. Eu acredito. Por isso estou aqui diariamente fazendo o meu melhor,
pode não ser melhor do que outras pessoas. Eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero dar o meu melhor em prol daquilo que eu acredito. Eu acredito no ser humano, eu acredito em você. Eu acredito no bem, eu acredito no amor. Eu acredito em Deus. Livro dos Espíritos, questão 476. Allan Kardec pergunta: a pessoa dominada por um mau espírito pode nem perceber isso? Outra pessoa pode ajudá-la? E o que essa pessoa precisa fazer? Vamos à resposta do mundo espiritual. Sim, às vezes a pessoa nem percebe que está sendo influenciada. Outra pessoa pode ajudar, se for alguém de coração puro, com boas intenções, e pode ajudar aos bons espíritos. Quanto melhor a pessoa, mais forte ela tem, mais força ela tem para afastar os maus espíritos. Mas, se a pessoa dominada não quiser mudar, fica mais difícil ajudar. E quem não tem um bom coração não consegue fazer nada. Os bons espíritos não o ouvem e os maus não o respeitam. Tá aí. Não adianta fingir ser bonzinho querendo ajudar uma pessoa que está sob domínio obsessivo, porque os maus espíritos não terão respeito por esta. Mas quando há bondade no coração, soma-se aos espíritos do bem para poder libertar aquela alma dessas influenciações. É o que nós vemos diariamente. Nós vemos isso diariamente. Você sabe que tem um caso que a Renata aqui, esposa do Gilberto, conta, em que o irmão dela estava sendo obsidiado o tempo inteiro. Obsidiado mesmo. Era uma obsessão onde ele perdia o controle das próprias ações. E ela conhecia uma pessoa que fazia oração. Ela pegava essa oração e colocava. O obsessor ria dela. Ria. Uma vez ela decidiu pegar a oração do grande brasileiro. E ali ela colocou essa oração. Imediatamente aquele obsessor, ele ficou perturbado. Tira isso, tira isso, tira isso. E ela disse, eu não vou tirar. E aumentou o volume deste LP, na época era um compacto, um disquinho, onde tinha preces. Esse obsessor simplesmente deixou. Isso é a demonstração da autoridade. Há muitas pessoas que fazem preces, mas não têm autoridade. Há outras que fazem preces com uma autoridade do amor, concedida por Deus e do amor que a Deus essa pessoa tem. Vamos então ouvir agora um trechinho da construção do santuário que o nosso amigo Gilberto Rissato nos trouxe. Olha, lá na Eslava de 2020, nós estamos trazendo todos os dias, até o dia da Eslava, trechos antigos desta festa de fé, desta consagração de fé. Você estará conosco? Estará? Olha, vou ficar muito feliz em poder te abraçar. Vou mesmo. Palavra de Gilberto Rissato. Começamos a construir, né, esse santuário. Me lembro do dia que estava lá Rosemiro, Parmegiani, estavam algumas pessoas, mais o Gilson Pimentel, Lindomar Prates. Estávamos lá no alto e lá nós marcamos, enfiamos as estacas lá. E lá nós falamos assim, aqui será construído o mirante de Santa Sara. E Dom Carlos Ramirez, né, falou assim, olha, o ano que vem nós vamos inaugurar. E como, né? Onde a gente vai e fala, né, gente, precisamos da ajuda de vocês. Aí começamos a construir as escadarias, degrau a degrau, enquanto os outros estavam lá em cima, né, fazendo as escavações, preparando lá todo aquele mirante, a base, a sustentação dele.
Aí faltava o quê? A imagem, né? Vamos colocar uma imagem de 7 metros de altura, Dom Carlos havia falado. Mas como vamos fazer isso? Como é que nós vamos colocar uma imagem de Santa Sara de 7 metros? Onde nós vamos fazer isso? Nos lugares que nós vimos por aí, não era a imagem da Santa Sara que nós queríamos, né? Aí, como sempre aparece alguém, né? Apareceu a nossa irmã Vilmara, com todo amor da sua alma, e falou assim, olha, não se preocupe que a imagem de Santa Sara nós vamos doar para o Mirante. Tanto que era o marido dela. Se apresentaram lá. Nós fomos até 13 Tilhas, né? Um dia, né? Foi o José Antônio Parmegiani, eu, a Renata. Fomos até 13 Tilhas lá em Santa Catarina. Visitar lá o escultor, né? O Mozart, né? Conrado, né? Conrado Mozart. E lá ele mostrou todo o trabalho que ele fazia, né? Na confecção das esculturas, sempre de santos. Em todas as igrejas lá, era ele e a família dele, uma tradição familiar, né? Fazer essas esculturas. Ele fez até ele fez uma base, né? Fez uma base da imagem, fomos lá, o Dom Carlos Ramírez falou, é essa. Assim como Chico Xavier, né, quando o Emmanuel terminou de descrever lá, e o pintor terminou lá de consagrar lá a imagem de Maria Santíssima, né? O Chico Xavier falou assim, olha, é essa a imagem que Emmanuel fala do rosto de Maria. É a mesma coisa para nós, né? Tirando as devidas proporções, gente. Não sem comparações, lá, né? Lá no alto, né? Está lá a imagem de Santa Sara Cali, entendeu? Aquela imagem lá, aquela imagem foi trazida lá de 13 Tilhas, em Santa Catarina. Veio com um caminhão, né, até o pessoal queria escoltar, o Júlio queria fazer escolta com a moto, não sei o quê. A hora que o Júlio se deu conta, a imagem já estava aqui, né? O Júlio e a sua moto, o Júlio, Jesus e a sua moto, né? Aí a imagem chegou, foi um dia de muita emoção, foi muito emocionante quando chegou a imagem. Quando o guindaste, né, assentou ela lá, estava lá um grupo de espíritos, né, em volta, né, da imagem. Estava lá Dom Carlos Ramírez, e esses espíritos que vocês conhecem pelas mensagens trazidas através dos médiuns, que estavam falando que ali estava se consagrando as raízes da cidade de Esperança, ou seja, no mundo espiritual estavam construindo uma cidade. Aqui na Terra a gente constrói cidades. No mundo espiritual também. Então estavam ali criando as bases de sustentação de se criar uma cidade para os espíritos. Então, por que não criar um canal de ligação? O que está ligado em cima no liga embaixo, o que está embaixo é semelhante ao que está em cima. Essa ligação quem faz somos nós através da nossa boa vontade, do nosso amor, do nosso respeito às tradições. Obrigado, meu irmão Gilberto Rissato, muitíssimo obrigado mesmo. Essa casa, ela é mantida pelos corações que se uniram em prol do bem. Essa casa é mantida pelos corações que se uniram em prol do bem. Desde a sua criação, começando lá em 2000, 18 de maio de 2000, poucos dias faremos aqui, 25 anos, um quarto de século. Apenas 3 pessoas, depois as 3 foram aproximando os corações afins para trabalhar no bem, fazendo o bem. Hoje, essa casa, pelas graças de Deus, usa da internet para propagar esse bem para o globo terrestre e convida você a aderir a este propósito. Faça parte, como diz o espírito amigo Juan Domingues, não fique à parte, faça parte. Se sinta participante deste projeto de luz, que é propagar a mensagem do Cristo Jesus a todos, mas de uma forma que seja acessível aos dias atuais. Não podemos esfriar o nosso coração, ficar indiferente ao mal. Vamos agir contra esse mal. Por isso eu convido a você a fazer parte. Se você sentiu no coração esse aquecer da fé, faça parte, nos ajude. Nós queremos expandir esse trabalho. Mas uma casa espiritual no mundo material precisa de recursos materiais. Estamos aí numa campanha
para agregar 3.000 pessoas. É muito pouco perante esta humanidade. 3.000 pessoas comprometidas em nos ajudar com R$60 por 24 meses. Temos um projeto, é um sonho, expansão do sonho, aumentar as paredes para mais pessoas serem acolhidas. Você pode nos ajudar? Eu já te agradeço de antemão. Para você que já nos ajuda, meu forte abraço. Para você que vai aderir, meu forte abraço. Para você que também não quer ou não tem condição, meu forte abraço. O trabalho continuará. Pode ter certeza. E não há indiferença porque você não quer ou não pode. Continuaremos trabalhando na propagação do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã estaremos de volta. Que a paz de Deus, do Cristo e de nossa Mãe Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.